Salve, salve a todos, alunos e alunas da terceira série do ensino médio Noite. Como é que vocês estão, meus queridos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Eu sou o professor Assis Gualter, tá? Professor de vocês da disciplina Biologia, e a gente está finalizando essa primeira semana letiva, tá? De volta às aulas, tá? Como é que foi o período de férias que vocês tiveram, tá? Vocês conseguiram descansar um pouquinho, conseguiram pensar em alguma outra coisa? Quem é que gostou de estudar? Deu para estudar, deu para revisar um pouquinho, botar as matérias em dia? Coloque aqui para mim no chat que eu quero saber, tá? Lembrando, essa aula está sendo transmitida ao vivo nessa sexta-feira, dia 5 de agosto de 2022, tá? Diretamente dos estúdios do canal Educação, e eu consigo acompanhar o chat aqui ao vivo de vocês, tá? Tô vendo já o pessoal de São Pedro do Piauí mandando boa noite a todos de São Pedro, mas tem também as turmas de Colônia do Gurgueia, de Eliseu Martins, de Floriano. Quem mais que está aqui? Queimada Nova, São Pedro, como eu disse para vocês. Eu estou aqui acompanhando e falando as cidades, os municípios que estão logados, tá? Porque a gente consegue acompanhar direitinho pelo IPTV. Mas essa aula também está sendo transmitida ao vivo pela TV aberta e pelo YouTube. No YouTube também vocês podem comentar e participar da nossa aula. Então manda um salve aqui no nosso chat, que eu quero saber aqui como é que você tá bom, queridos? Bom, nossa aula vai ser aula de biologia, são 2 aulas, tá? Então a gente vai conversar hoje um pouquinho mais. Como vocês já perceberam, essa semana ela tem tido alusão a conteúdos de revisão, tá? Então a gente vai revisar alguns conteúdos que a gente já trabalhou, especialmente hoje a gente vai conversar para biologia, tá? Lembrando que em biologia, tá? Sou eu, professor Assis Gualter, e o professor Tércio, tá bom? As aulas do professor Tércio não são ao vivo, mas você que está acompanhando a nossa aula pelo canal Educação, você deve assistir também a aula do professor Tércio, que tem materiais complementares aos conteúdos que eu estou trabalhando, tá? E onde é que eu encontro essa aula do professor Tércio? Lá no site do canal Educação, tá? Que é canal Educacau, né? Porque não tem C cedilha nem tio, tá? Então, canal Educacau.tv, tá? Então, lá na nossa plataforma, é uma AVA, é um ambiente virtual de aprendizagem. Você vai encontrar não só as aulas do professor Tércio, como várias outras aulas disponíveis, materiais de apoio, questões para quem está se preparando para o Enem, tá? Bom, agora sim. Conteúdo da nossa aula de hoje de biologia, tá? É bioquímica celular, certo? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre essa bioquímica, tá? Vamos conversar um pouquinho sobre uma molécula, na verdade uma molécula não, um tipo de molécula, tá? Uma molécula orgânica muito importante para todos os seres vivos, tá certo? Pessoal de Guaribas também mandando alô, boa noite a todos os alunos, professora mediadora Marileide, é a professora mediadora Marileide, não é isso? Pronto, por beleza, meus queridos, sejam todos bem-vindos, bora lá! Olha só, a gente começa essa aula com uma pergunta norteadora, tá? Todo mundo aqui já teve essa experiência, né, de fritar um ovo, né? E a gente sabe, né, que quando a gente quebra um ovo, tá? Um ovo típico, né? O ovo de uma galinha, pode ser ovo de codorna, tá? O que a gente vai ver? A gente vai ver essa célula, tá? Assim, é uma célula bem grande, essa gema, toda amarelinha, tá? E uma clara, né? Que é, em geral, translúcida, tá? Mas, quando a gente
esquenta, né, quando a gente aumenta a temperatura para cozinhá-la, né, para fritá-la, no caso, o que que acontece com essa clara, né? Ela muda de cor, não é isso? Por que será que ela muda de cor, galera? O que que vocês acham aí que ela, por que que essa clara muda de cor quando ela é aquecida, tá? Preste atenção que a gema, ela não muda de cor, né? Ela continua amarela, ela muda de textura, tá? Mas a cor em si ela não muda, embora a textura mude também, tá? Efeitos como esse, tá? De mudança de aparência, né? De cor, de textura, tá? E até mesmo de função, a gente pode ver em diversos organismos vivos, inclusive na gente. Tá? É aquela história, por exemplo, meu cabelo, professor, é um cabelo crespo, um cabelo cacheado, ondulado, mas quando eu faço chapinha, ele fica liso, tá? Então, quando a gente consegue aquecer, a gente também consegue mudar texturas, tá? Se você botar lá um produtinho, você pode mudar a cor também do cabelo, tá? Então, existem situações que a gente também pode, né, despigmentar, no caso, não é mudar a cor, mas despigmentar o cabelo. Então, todas essas estruturas, tá? Seja a clara do ovo, a pele, a nossa textura do cabelo, a cor da nossa pele, a cor do nosso sangue, elas têm uma link em comum, tá? O que que é isso? É uma tipo de composto orgânico, tá? Chamada proteína, tá? A clara do ovo, tá? Ela tem um componente muito importante, que é a albumina, certo? Então, a clara do ovo, ela tem uma proteína muito importante chamada albumina, certo? E foi justamente com essa molécula, albumina, e foi justamente com essa molécula que os cientistas começaram a se instigar, a questionar o que é que era essa estrutura, o que que era essa molécula, tá? E onde mais ela poderia estar. Tá? A partir do estudo dessa albumina, tá? Que sim, começou dentro do ovo, tá? A gente começou a entender que a proteína, a albumina é um tipo de proteína, ela era muito mais comum do que os cientistas imaginavam. E ela está extremamente presente na nossa vida. Então, a gente começa a nossa aula conversando um pouquinho sobre a função das proteínas. Bom, são muitas as funções das proteínas. Elas podem ser, como a gente já falou, estruturais, tá? Elas podem ser pigmentantes, tá? Dar pigmento. Elas podem ter função de proteção, tá? Vamos conversar sobre cada uma delas também? Olha só, elas são proteínas estruturais, aquelas que participam da composição de estruturas dos organismos, como, por exemplo, promovendo sustentação e promovendo rigidez. Entre elas, a gente vai ter o colágeno e a elastina, tá? Tanto o colágeno como a elastina, elas vão ser encontradas num órgão do nosso corpo, que é a pele humana, certo? Mais especificamente em um tecido conjuntivo. Vale ressaltar, tá? A gente teve uma aula específica sobre a pele humana na disciplina Meu Pequeno Mundo, tá? Então, vocês também têm uma disciplina eletiva, tá? Meu Pequeno Mundo. E a gente conversou um pouquinho sobre a estrutura da pele. A gente viu as várias camadas que a pele tem. A gente viu a pele sob ótica de um microscópio de luz,
e o microscópio de varredura, tá? Então, foi uma aula bem interessante no qual a gente falou um pouquinho sobre as características de cada uma das camadas da pele, tá? A pele, queridos, é um órgão do nosso corpo, tá? Ela não é um tecido, tá? Então, a pele em si, ela é um órgão do corpo humano, certo? Agora, o colágeno e a elastina são proteínas que estão nesse órgão, especificamente em um tecido conjuntivo, abaixo da camada mais superficial, certo? Justamente promovendo essa sustentação. E aí, como é que acontece, tá? À medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo parte da produção desse colágeno e dessa elastina, tá? Então, é comum, quando a gente é bebezinho, aquela pelinha toda fofinha, bem firme, bem rígida, e aí quando a gente vai ganhando mais idade, a gente vai perdendo, a gente vai ganhando mais idade, a gente vai perdendo parte dessa elastina, a gente vai ganhando rostos mais fortes, marcas no nosso rosto, tá? Os sinais, as rugas, elas começam a aparecer, tá? Até a gente vai ficando idoso. Principalmente aí as mulheres, tá? Quando entram na menopausa, tá? Elas deixam de produzir alguns hormônios que são importantes justamente para a produção desse colágeno da elastina. Então, a pele começa a ficar mais flácida, ok? Outra proteína muito importante, e sim, façam essa associação, a gente vai conversar sobre pontos muito importantes da estrutura da proteína durante a aula de hoje, mas eu quero que vocês façam esse link. Anticorpo é um tipo de proteína, tá? Então, tudo que eu for falar de proteína durante a aula de hoje, muitas vezes eu vou dar exemplos das proteínas estruturantes, das proteínas que são enzimas, tá? Mas eu quero que vocês façam um link também com os anticorpos. Tipo, mas isso também, anticorpo também é. Sim. Professor, o que é um anticorpo? Anticorpo ela é uma proteína. E ele serve diretamente para que ele possa reconhecer corpos estranhos, certo? Então, a grande ideia é que os anticorpos, como são moléculas, eles reconheçam as substâncias que são tóxicas para o nosso corpo, tá? Então, essas substâncias estranhas, elas recebem o nome de antígeno, tá? E aí, quem já fez testes, tá? Aí para ver algum tipo, se está infectado com alguma doença, seja uma doença, por exemplo, sexualmente transmissível, ou o teste da Covid agora, né, que ficou muito em alta, ou testes para outros tipos de doenças, como doenças de Chagas, leishmaniose, tá? Então, normalmente, quando você faz esse teste, tá, de qualquer uma dessas doenças, eles vão pegar um pouquinho do teu sangue, tá, ou de alguma parte do teu corpo, e eles vão entregar uma resposta para saber se você está reagente ou não reagente para o antígeno. O que é esse antígeno, tá? Então, é esse corpo ou essa substância estranha, tá, que está no teu corpo que provavelmente vai te causar algum mal. Tá? Essa substância aqui, queridos, podem ser, sim, um veneno, por exemplo, um veneno de uma cobra. Então, a gente pode ter anticorpos que reconheçam isso, tá? Assim como pode ser um organismo mesmo, pode ser um vírus, uma bactéria, certo? Então, a ideia dos anticorpos são justamente fazer esse reconhecimento. E aí, direcionar esse antígeno para um local de defesa apropriado. A gente tem células de defesa do nosso corpo. Estamos repletos dessas células de defesa, tá? Eles atuam também, as proteínas atuam também como se envolvendo com ácidos nucleicos, tá? E aí você vai falar assim, o que é um ácido nucleico, professor? Um ácido nucleico é o que a gente chama de material genético. Pode ser o DNA ou RNA, tá?
E aí, o que que é isso? Por que que ele precisa se enrolar com o DNA? Tá? Normalmente, quando ele vai se enrolar com o DNA em si, tá? Ele tende a formar uma estrutura que a gente chama de cromossomos, tá? Aí pega o seu caderninho e coloca um pontinho de exclamação e lembra, tá? Cromossomo é DNA, é um DNA condensado, ele é todo enroladinho, tá? E normalmente o DNA ele só vai aparecer quando a célula for entrar em processo de divisão celular. Ou seja, a proteína ela tem um papel muito importante também no processo de divisão celular, seja para gerar gametas, né, o espermatozoide ou o óvulo, ou para gerar uma outra célula idêntica, tá? Então tem que lembrar também dos tipos de divisão celular, mitose e meiose, ok? Beleza? Todo esse conteúdo que eu falei de divisão celular a gente já trabalhou no nosso primeiro semestre. As proteínas também, elas podem ser enzimas, tá? Então, o que que é uma enzima, professor? Tá? Enzimas são proteínas. Agora, atenção. Aquela máxima, tá? Essa frase vocês podem até anotar no caderno de vocês, tá? Toda enzima é uma proteína, porém nem toda proteína é uma enzima, certo? Significa dizer o quê, professor? Significa dizer que muitas das características que a gente for falar de uma proteína, então se eu estiver falando assim, olha, a característica da proteína é essa, a estrutura de uma proteína é essa, então a enzima ela também tem isso, ela tem todas essas características similares. Tá? Agora, se eu estiver falando, olha, uma enzima para funcionar, aí não, isso é característica da enzima, ok? Mas bora lá, tá? Em geral, as proteínas elas são catalisadoras. Olha só que palavrinha bonitinha. Então, ela não é qualquer proteína, ela é uma proteína catalisadora, certo? E aí, o que significa dizer que uma proteína uma enzima é uma proteína catalisadora? Elas aumentam, elas aceleram a velocidade que as reações químicas poderiam acontecer. Então, imagina aí se eu tinha duas substâncias, tá, que iriam reagir naturalmente. Ó, botei uma em contato com a outra, tá? Mas elas demorariam 1 hora, 2 horas, 10 horas para poder promover aquela reação. Quando eu insiro a enzima, o que que vai acontecer? Ela vai acelerar, tá? Atenção, tá? Muitas vezes a gente vai associar essa ideia da enzima como enzima que quebra, tá? Justamente por conta das enzimas do processo digestivo, tá? No nosso corpo, por exemplo, a gente tem uma infinidade de enzimas. As que vocês mais conhecem são as enzimas do trato intestinal. Tem muita questão do Enem que cobra isso, tá? Na boca, por exemplo, é produzido o quê? A enzima chamada pitialina, tá? Que é uma enzima que vai digerir amido, tá? No estômago é produzido uma enzima que vai digerir o quê? A enzima chamada pepsina, que atua como? Que vai digerir. Aí você fala assim, professor, mas a enzima não vai, né, acelerar? Sim. Nesse caso, ela está acelerando o processo da quebra da molécula de glicose ou da quebra da molécula de uma outra proteína, tá? Então, essas estruturas, essas outras moléculas, elas já quebrariam, mas elas fazem o que? Elas aceleram esse processo. E esse processo vai ser acelerado por um grande fator, tá? Por que que elas aumentam, tá? Essa velocidade, tá? Isso aqui acontece porque elas diminuem o que? A energia necessária para que uma reação química aconteça. Toda reação química para acontecer precisa de energia,
tá? E aí, quando essa proteína aparece, a enzima, tá? Ela consegue botar essa energia para ser um pouquinho menor. E isso facilita o processo, tá? É como se ela fosse um cartão de crédito ali, ou uma ferramenta aí bancária para facilitar o crédito, tá? Ou para facilitar aquela energia, aquela reação para acontecer. Tá? Então, a grande ideia é que essa enzima aconteça, tá? E eu vou encontrar a enzima onde, professor? Tudo que é canto, tá? Você vai encontrar dentro da célula, se for uma célula animal, vegetal, uma célula eucariótica, você vai encontrar essa célula cheia, repleta de enzimas. Você vai encontrar células que vão liberar enzimas em algum local, algum substrato, ou, por exemplo, no trato digestório, tá? A grande ideia é que ela viabilize a atividade celular, quebrando, por exemplo, moléculas, tá? Foi isso que eu chamei a atenção para vocês. Normalmente a gente associa ao ato de quebrar, mas ou juntando também, pode juntar, tá? Normalmente o aluno, né, vocês alunos estão acompanhando vários conteúdos diferentes. Aí quando chega lá na digestão humana, a gente fala de enzima digestiva, acha que toda enzima só quebra. Mas ela tanto pode quebrar como ela pode unir também, ok? Observação, nem todas as enzimas têm natureza proteica, tá? Existe um grupo de enzimas formadas por RNA chamada ribozimas. Em geral, aqui para o ensino médio, a gente acaba trabalhando com vocês apenas as enzimas proteicas. Tá? E a estrutura, professor, dessa enzima, como é que seria essa tal de estrutura de uma enzima, tá? Ou de uma proteína, de um modo geral, tá? Bom, as proteínas é um tipo de substância, né? Vamos lá, é uma substância orgânica, tá? Então, ela tem como base o carbono, tá? Então, primeira coisa, ela não é uma substância inorgânica, ela é uma substância orgânica, ok? Aí você vai lembrar lá da aula do professor, eu não sei quem é que tá o professor que tá na turma de vocês, tá? De química, não sei se é a Érica. Aí o professor de química vai ter dito assim, ó, uma substância orgânica, ela tem como base o carbono, tá? E eu ainda digo mais, normalmente as substâncias orgânicas têm moléculas grandes, né? São moléculas grandes, ou seja, tem vários elementos químicos associados, tá? E aí o que que acontece, tá? Essa substância orgânica, no caso da proteína, ela também ela pode ganhar uma denominação a mais, tá? Ela pode ser um polipeptídeo, né? Normalmente ela tá? Ela pode ser um polímero, tá? Então ela é uma junção de várias unidades menores, tá? Então tá aqui, ó, é o que a gente chama de ser polímero, tá? Então, é formada a partir de um conjunto, tá? Então, isso aqui a gente chama de polímero, tá? Certo? São denominações. Poli, muitos. Esse aminoácido é a menor parcela desse polímero. Então, como é a menor, é o monômero, tá? Ó, atenção, poli, muitos, mono, tá? Polímero, monômero, tá? É só as proteínas que tem isso? Não, tá? Os carboidratos têm isso, os lipídios têm isso também, o DNA, tá? Que ele é um ácido nucleico, RNA, eles também são polímeros, tá? Então, o polímero é uma cadeia orgânica, tá? Formada por unidades menores. Eu gosto de comparar a um jogo de quebra-cabeças, tá? Então, eu vou montar um grande quebra-cabeças. Então, cada pecinha é um monômero, tá? No caso da proteína, esse monômero tem o nome de aminoácido. Tá? E quem é esse aminoácido? A estrutura do aminoácido está aqui ao lado para vocês verem, ó.
certo? No de cima, na imagem de cima, cada círculozinho que a gente tem é um elemento químico diferente. Então, em branco, vocês estão vendo os elementos químicos hidrogênio, de azul, nitrogênio, de preto, carbono, de vermelho, o oxigênio. Professor, e esse quadrado aí? Então, esse quadrado aí, como a gente vai ver em outras imagens, tá? É o que a gente chama de radical, tá? Então, significa dizer que eu posso mudar, tá? Então, pode ser desde um hidrogênio, um átomo de hidrogênio, como uma molécula complexa também, certo? Então, não é exatamente um elemento químico. Em outras palavras, proteínas são compostas por moléculas de carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio, pelo menos, tá? Uma coisa que é comum nesse aminoácido é que a gente vai ter dois grupos, tá? Dois agrupamentos dentro do próprio aminoácido, tá? É como eu disse para vocês, tá? É como se fosse esse aminoácido, é como se ele fosse uma pecinha de quebra-cabeça, tá? Então, desenhei aqui essa pecinha desse quebra-cabeça, tá? Então, o aminoácido é como se fosse essa pecinha. E para eu conseguir formar a imagem final, eu preciso juntar várias pecinhas. E atenção, normalmente na pecinha, o que a gente tem? A gente tem uma partezinha que é sobressaliente, outra partezinha que é invaginada, né? Para fora, para dentro, para que a gente possa, de fato, juntar essas pecinhas. No aminoácido é parecido, tá? Os grupos que a gente vai ter aqui, olha só quem são. A gente tem um grupo que a gente chama de grupo amino, tá? Eu estou circulando aqui para vocês, tá? Normalmente ele vai ter ligado aqui, ó, um átomo de nitrogênio ligado a 2 átomos de hidrogênio, tá? Isso é um grupo amino, parece com amônia, tá? O outro grupo que a gente vai ter aqui, ó, é o grupo que a gente chama de carboxila, tá? Tudo dentro do mesmo aminoácido, tá? Esse grupo carboxila, ele tem, ó, um átomo de carbono, um átomo de oxigênio e outro duplinho aqui, ó, de OH, tá? Que é um oxigênio e um hidrogênio, ok? Beleza? Isso é importante? Demais, tá? Aí esse grupo a gente chama de grupo amino, grupo carboxila, e os dois estão juntos dentro de uma molécula chamada aminoácido, tá? Podemos ter vários tipos de aminoácidos? Sim, tá? A gente tem vários tipos, eu vou já até falar para vocês como é que a gente pode classificar os tipos de aminoácidos, ok? O pessoal está acompanhando essa aula? Cadê o pessoal de Queimada Nova? Cadê o pessoal de Eliseu Martins? Cadê o pessoal de São Pedro? Deu boa noite aqui, ficou calado, tá? São vários terminhos diferentes que eu estou trazendo aqui para vocês, tá, galera? É interessante que vocês fiquem ligados, tá? Estão anotando aí? Estão com o caderno aberto? Cadê o meu povo? Não é só dar boa noite, não, pessoal. Vamos lá, vamos interagir. Estou devagar demais, estou rápido demais, tem palavras diferentes demais, tá? Coloca aqui para mim, porque sim, eu sei, eu entendo que são muitas palavras, muitos termos, e vocês precisam estar ligados nesses termos, porque eles aparecem no dia a dia da gente, ok? Beleza? Bom, bora lá. Então, uma proteína é formada por aminoácidos, tá? E esses aminoácidos têm partes diferentes, que nem uma pecinha de quebra-cabeça. A gente quer juntar essas peças desse quebra-cabeça, tá? À medida que a gente vai juntando essas peças desse quebra-cabeça, a gente está fazendo uma reação química, certo? Chamada ligação peptídica. Tá? Tá até aqui para vocês, ó, o nome da ligação, tá? Ligação peptídica, tá? Deixei destacadão aqui, ó. O que é isso, professor? Olha só o que está em cima para vocês, ó. Olha para essa imagem que está em cima aqui, ó. Esse grupinho aqui, ó, que eu estou circulando é um
aminoácido. Ok? E eu vou botar aqui, ó, de verde. Temos agora, ó, um segundo, aminoácido. Ah, professor, então aqui a gente tem 2 aminoácidos, né? Um que eu circulei de vermelho e outro que eu circulei de verde. Vocês vão observar que algumas coisas vão se repetir, tá? Então, aqui nesse aminoácido de vermelho, tá? A gente tem um grupo amina, tá aqui, ó, um nitrogênio e 2 hidrogênios, tá? E um grupo carboxila, ok? Da mesma forma, do outro lado, o que a gente está encontrando aqui, ó? Um grupo amina e um grupo carboxila, tá? Tem o hidrogênio ali a mais e tem o R, que é o radical. O que acontece, ó? O grupo carboxila do aminoácido 1 vermelho tá juntinho de quem? Do grupo amina do outro aminoácido. Então, o que é a ligação peptídica? Tá? É a união de 2 aminoácidos, tá? E o que se liga diretamente? O grupo carboxila de um com o grupo amina de outro. É como se eu estivesse juntando, de fato, as pecinhas do quebra-cabeça, tá? Nessa reação química, isso aqui é uma reação química, tá, galera? Nessa reação química é liberado uma molécula de água, ok? Aqui a gente formou, ó, um dipeptídeo, tá? Então, de 2 peptídeos, 2 aminoácidos, ok? Beleza? E onde é que isso acontece? Tá? Na tradução, tá? Tradução, professor? Sim, tá? Nosso material genético, o DNA e o RNA, eles guardam a informação genética do que é que deve ser feito no nosso corpo, em questão de função ou de estrutura. Por exemplo, minha pele é preta, não, minha pele é parda, minha pele é branca, meu cabelo é liso, meu cabelo é crespo, meus olhos são castanhos, meus olhos são azuis. Então, cada uma dessas características estão guardadas no nosso DNA. Só que o DNA ele tem um idioma diferente do que é, de fato, o formato, a textura, a função do nosso corpo. Então, a gente precisa fazer o quê? Traduzir. Então, o que é a tradução? Tá? É a forma da gente modificar o idioma, sair do idioma material genético, DNA, RNA, e trazer para um outro idioma. Que idioma é esse? O idioma da proteína, tá? Então, essa palavra tradução é para a gente fazer essa alusão. Eu vou trocar o idioma. Sair do idioma RNA para formar proteínas. Então, durante a tradução acontece o quê? A ligação peptídica, ok? Então, bota aí um asteriscozinho no teu caderno. Quando acontece a ligação peptídica? Durante a tradução. Por que isso é importante, professor? Porque vai existir um local ideal para isso acontecer, tá? Eu vou precisar de uma estrutura, de uma base, tá? Então, não é qualquer aminoácido que se junta a qualquer aminoácido. Eles precisam ter um código, tá? Para dizer, ó, essa é a sequência correta que a gente precisa
ter. Precisamos começar com esse aminoácido, terminar com aquele aminoácido, tá? E essa sequência, ela é normalmente bem longa, tá? E é isso que vai acontecer, tá? A gente vai ter, quem é a nossa base que vai fazer essa informação? O material genético, especialmente o RNA, tá? Que já fez uma transcrição do DNA, tá? E aí, a partir desse processo, a gente vai gerando. Aqui embaixo, nessa imagem, a gente está mostrando, ó, embaixo aqui, o que a gente tem? O RNA, né? A fitinha de RNA, tá? E aqui em cima, ó, aminoácidos. Aminoácidos estão chegando aqui, ó, ligação peptídica. Estou circulando bem no meio. O que está acontecendo aqui? A ligação peptídica. Então, vai vir um ribossomo, tá? É uma organela molecular, tá? Ela vai passar pelo RNA mensageiro, por uma fita de RNA mensageiro, e vai falar assim, então vai começar a ler esse RNA mensageiro. E ele vai trazendo e vai incorporando o quê? Os vários aminoácidos e realizando o quê? A ligação peptídica. Lembra, tá? É uma reação química, tá? A ligação peptídica é uma reação química. Ela depende de energia, tá? Então, tudo isso conta também. Ok? Bom, bora lá. E aí a gente cai na estrutura dessa proteína, tá? A gente vai fechar essa primeira aula, faltam 5 minutinhos, nas estruturas de uma proteína. Então, a gente tem uma proteína com estrutura, tá? Então, vamos nós. Que estrutura é essa, professor, que essa proteína vai fazer? Então, à medida que a gente vai ligando um ponto na outro, a gente vai criando uma estrutura linear, ok? A estrutura primária é também chamada de estrutura ou arranjo linear, tá? Opa, esse tom não. Amarelo, tá? É um arranjo linear, por quê? Porque cada aminoácido vai ligando um do lado do outro, tá? Então, eu vou fazendo várias ligações peptídicas, tá? Então, imagina aqui, ó, que esse segundo aminoácido, ó, do ladinho direito, a gente tem um grupo carboxila, vai se ligar a outro grupo amina de outro aminoácido. Vai ligando um para o outro, com outro, com outro, tá? Então, esse cordão que a gente está vendo aqui, ó, parece um colar de contas, tá? É uma única proteína que ficou pronta, tá? Cada bolotinha que a gente está vendo aqui, cada contazinha delas é um aminoácido. Aqui, essa imagem está em inglês, mas é justamente o aminoácido, tá? Ácidos, porque são vários, tá? Beleza, o que que acontece? Acontece que esses aminoácidos têm radical, e esses radical podem ter outros compostos, pode ser hidrogênio, pode ser carbono, pode ser sulfetos, tá? Então, eles começam a se atrair um pelos outros, tá? E na hora que eles começam a se atrair um pelos outros, eles começam a se enrolar, tá? Então, à medida que eles vão se enrolando, eles vão ganhando um segundo formato, a gente chama de estrutura secundária, tá? A estrutura secundária é quando essa estrutura primária começa a se enrolar quase como se fosse fazendo um cachozinho, sabe? Um cachozinho do cabelo que a gente tem, tá? Então, ele começa a se enrolar formando meio que uma hélice, tá? Então, ele tem essa estrutura helicoidal, tá? Então, ele vai começando a ganhar uma rotação dele, tá? Então, essa imagem aqui, ó, ela mostra um pouquinho como essa proteína ela vai se enrolando. E o que que faz ela se enrolar? São as forças de atração que as moléculas exercem umas sobre as outras, ok? Se enrola só desse jeito, professor? Não. Ela vai se enrolar mais ainda. Toda a proteína, sim? Toda.
tá? Toda proteína ela vai acabar se enrolando mais e mais até a gente chegar nessa estrutura chamada estrutura terciária, tá? Esse enrolamento, tá? Vai ganhar até um termo, tá? Eles vão começar a se atrair ainda mais, tá? Formando um enovelamento, parece uma bolinha de algodão, tá? Ela vai ganhando uma estrutura tridimensional. Vamos voltar. Então, vamos nós, ó. Para fazer uma proteína, a gente precisa da base dela, que é um aminoácido, tá? Beleza. Esses vários aminoácidos se ligam através de uma ligação peptídica. Quando a gente liga vários aminoácidos, o que a gente está formando? Uma estrutura primária. Isso não é uma proteína funcional, tá? Então, ela tem um arranjo linear. Esses vários aminoácidos começam a se atrair uns aos outros e eles ganham uma estrutura secundária, tá? Então, eles parecem uma hélice, parece um cachozinho enrolado, ou parece uma espiral de um caderno, tá? E, por fim, ele ganha uma estrutura chamada estrutura terciária, que ela é uma estrutura em 3 dimensões, tá? Dependendo da proteína, ela pode se ligar a 2 ou mais estruturas terciárias, tá? 2 ou mais podem se ligar. Aqui depende, tá? Algumas vezes, às vezes, isso pode acontecer, tá? Queridos, a gente vai dar um break agora, tá? A gente vai dar uma pausazinha e a gente volta em instantes para conversar um pouco mais sobre as funções e o funcionamento das proteínas, tá bom? Aguarda aí que a gente volta já já.